Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero compartilhar o testemunho, que eu disse até que compartilharia, né? Como eu falei no último vídeo, se você não assistiu o último vídeo, eu até peço que você vá no vídeo anterior para você poder entender um pouquinho o contexto do que nós estamos falando aqui hoje. Bom, como eu já tinha dito a vocês, eu abri mão das redes sociais para que eu pudesse voltar a buscar a presença de Jesus. Eu passei por um período de uma crise de identidade muito grande, onde eu estava me comparando, onde eu estava trabalhando para ser aceita. E quando eu entreguei as redes sociais para Jesus, que era o meu sonho, né, de ter um ministério, eu pedi para que o Senhor restaurasse o primeiro amor de volta no meu coração. Eu achei que seria um pouco mais fácil vivenciar esse processo, eu achei que seria instantâneo, que eu voltaria a viver nas nuvens com Jesus, que eu ia voltar na minha intensidade para o meu secreto. Mas não foi assim. Eu acredito que Deus tinha um propósito nisso, porque Ele estava me ensinando a ter um novo nível de maturidade no meu relacionamento com Jesus. O ano passado foi muito difícil. Eu passei por um momento onde eu não conseguia, literalmente, mas orar e ler a Bíblia. Eu estava desviada, gente? Não, talvez você se espante. Como assim você não lia, não orava, não lia a Bíblia? Gente, eu não tinha forças para buscar Deus. Eu não tinha forças para orar. Eu orava em pensamento, eu orava assim constantemente, falava com o Espírito Santo, mas ter aquele tempo de devocional, de comunhão, sabe? Aquele momento com o Senhor, eu não conseguia mais estar ali. Tem uma frase interessante que eu vi essa semana, que fala que muitas vezes nós não queremos orar porque nós não queremos pensar em problemas. A psicologia trabalha muito com a questão da evitação, que muitas vezes nós evitamos, né, procrastinamos coisas que nós sabemos que nós precisamos fazer justamente para que os níveis de ansiedade não se elevem, né? Mas o problema é que isso é uma emboscada, porque quanto mais eu evito, mais ansioso eu fico. E de fato aquilo tinha uma sombra de verdade, porque parar para estar em solitude era parar para pensar em como eu estava no meu relacionamento com Deus, talvez coisas que me incomodavam, coisas que eu sabia que eu precisava de mudança, mas ao mesmo tempo era uma cilada, porque eu sabia que o meu descanso, o meu refrigério estavam ali, mas eu não tinha forças. Eu estava esgotada mentalmente, espiritualmente. Eu precisava de ouvir a voz do Pai. Mas Deus estava me fazendo viver tudo aquilo que eu tinha pregado para vocês anteriormente. Nos últimos anos, Deus estava falando muito comigo sobre uma fé mística. E o que era isso? A fé que precisa sentir para crer. E eu sempre tive muito isso de querer queimar e me mover na questão, sabe, do fogo. Gente, é muito bom a gente ter essa chama acesa, esse amor por Jesus, mas nós não andamos assim na nossa vida ordinária. Por exemplo, eu sou casada, eu não acordo todos os dias, uau, transbordando, meu Deus, de amor pelo meu esposo, eu o amo mais que tudo na minha vida. Mas esse período da paixão foi no início. Agora, o amor, ele é muito mais sóbrio, ele é muito mais consistente, e eu o respeito, eu sou fiel, eu sou leal a Ele por aquilo que nós temos construído juntos. Às vezes nós buscamos a Jesus, nós sentimos, assim, nós queremos sentir para poder vivenciar a nossa caminhada cristã. E nós queremos respaldar a nossa caminhada cristã naquilo que nós sentimos. Poxa, eu não estou sentindo que eu estou amando Jesus, tem alguma coisa de errado comigo, eu não estou sentindo aquele fogo arder, então o Senhor está decepcionado, eu preciso buscar esse fogo, eu preciso sentir, sabe, é um desespero por sentir. E o Senhor estava querendo me enraizar na palavra. Ele queria que eu cresce porque está escrito, não porque eu sinto. Ele queria que eu cresce, que Ele estava comigo, né? Mesmo que eu não sentisse nada. Então, muitas vezes eu senti angústia de ter o meu devocional, e quando eu saísse daquele devocional, parece que eu sentia que tinha alguma coisa errada, porque eu não sentia que eu estava queimando de amor por Jesus. E eu ficava angustiada quando eu ia para o devocional, já ansiosa, porque eu esperava sentir algo de Deus. Eu entrava no meu momento devocional pensando, meu Deus, eu preciso ouvir uma palavra, eu preciso ter uma revelação do Espírito Santo, eu preciso sentir o fogo, eu preciso ter esses momentos assim de maior profundidade e intimidade. Não simplesmente ter a sobriedade de descansar na palavra, repousar na palavra, ler um versículo, remoer esse versículo e entender que essa palavra aqui me basta. A fé mística, ela quer acrescentar à palavra uma sensação. Eu preciso de ter uma sensação. E o Senhor começou a me mostrar muito a vida de Paulo. E eu fiquei pensando, poxa, Paulo, eu vou até gravar mais vídeos sobre fraquezas, sabe? Porque Deus me deu muita palavra sobre isso. Mas, para não dar spoiler dos próximos vídeos, mas Paulo, ele enfrentou diversas crises físicas, fisiológicas, né? Pressões mentais. E eu fico pensando, se
nessas situações Paulo estava sentindo talvez uma emoção, meu Deus, como eu amo Jesus, como eu transbordo, ou se ele estava caminhando numa convicção, sabe? Se ele estava caminhando numa palavra, numa certeza, sabe, da fé que ele tinha, da carreira que ele tinha, se ele estava visando na eternidade, sabe? Uma fé alicerçada na palavra, em quem Cristo era, não uma fé alicerçada nas circunstâncias ao redor, nas pressões emocionais, porque é humanamente impossível, né? Não sentir pressões emocionais no contexto que Paulo vivenciava, sabe? Hoje eu sou psicóloga, então assim, eu consigo entender muito essa questão assim do ambiente, como o ambiente influencia as nossas emoções. Então, para um ser humano comum, porque Paulo era um homem comum, como eu e você, nós somos, né? Mas ele era um homem cheio do Espírito Santo, mas ele era um homem comum, que sofria, que era tentado, que era perseguido, que tinha suas questões emocionais. Então, era humanamente impossível uma pessoa que às vezes era, né, sofria perseguições, chibatadas, naufrágios, era preso, que nesses momentos ele não se sentisse aflito, sabe? Que nesses momentos ele não se sentisse sozinho. Como nós já vimos diversos relatos de Paulo dizendo que muitos o deixaram ao longo da caminhada, né? Que muitos se envergonharam por suas prisões. E ele mesmo fala para Timóteo, olha, Timóteo, não se envergonhe das minhas cadeias, não se envergonhe das minhas prisões. Então, ele passava por conflitos. E Deus, ele estava fazendo isso comigo, ele estava agitando a minha alma para poder me mostrar, ei, eu preciso te alicerçar. Então, talvez você... E eu tinha muita questão também, poxa, eu não estou orando, Deus está decepcionado comigo. Como eu já gravei diversos vídeos para vocês falando sobre meritocracia. E, novamente, ela voltando. Novamente, a crise de identidade. Pessoas oram mais do que eu, automaticamente são mais amadas. E eu vi as pessoas tendo ministérios. E aí eu pensei, meu Deus, eu saí da internet, mas, sabe, essa pressão, essa perseguição de que eu não sou amada me persegue. E eu não me sentia amada, gente. Porque eu pensava, meu Deus, como eu posso ser amada dessa forma? Olha, eu não faço nada, todo mundo faz tudo, todo mundo tem um ministério, Deus ama mais essas pessoas do que eu. Até que um dia, né, eu muito cansada, gente, sem nenhuma performance, sem, sabe, esperar, talvez estar ali 1 hora dentro do quarto lendo a Bíblia, vários capítulos, não, sem nenhuma performance, Jesus veio. Jesus veio e ele falou comigo. E ele encheu tanto o meu coração naquele dia. E o que mais me marcou naquele dia das palavras, porque ele falou muitas coisas, mas o que ele mais reafirmou no meu coração é: filha, eu te amo. Eu nunca te deixei. Eu sempre estive aqui. Em todas as suas crises eu estava aqui. E para mim, você é minha. E ele começou a me transbordar de um amor assim que eu nunca experimentei antes. E ele falou algo comigo que eu não esqueci. Ele falou assim: não existe nada que o outro tenha que você já não tenha. Porque muitas vezes eu linkava, tipo, nossa, Deus ama muito aquela pessoa, olha como Deus está usando, sabe? A gente faz esses links, né? Essas comparações mirabolantes que não tem nada a ver com a palavra, né? Porque se fosse assim, Paulo era o menos amado de todos os tempos. E a Bíblia fala que ele foi um homem extraordinário, mas um homem que vivia em cadeias, humilhações. Paulo mesmo dizia que os apóstolos, parece que eles foram colocados como a escória do mundo, porque eles só sofriam, eram perseguidos. E nós vivemos uma geração tão doente assim, em relação ao evangelho, que nós consideramos muitas vezes saudável ser visto. Quando eu, sinceramente, acredito que os grandes tesouros de Jesus nessa terra estão escondidos, né? Os homens que são perseguidos, mártires que nós nunca vamos saber os nomes, que não estão nas redes sociais, mas que no céu são homens de grande fama, de grande glória. E eu tinha esses links, sabe? De me considerar que eu não era amada porque Deus não me colocava em visibilidade, né? As minhas carências, a minha crise de identidade. E o Senhor, ele começou a me encher do amor dele. E ele falou, não existe nada que o outro tenha que você já não tenha. E a minha presença te basta. Então, se ele tem, legal, mas você tem também o mais importante, que sou eu. E vocês dois têm. Não existe diferença entre eu, que talvez sou desconhecida, e a pessoa que é famosa, né? Porque nós dois... Porque ambos possuem a presença. E Deus, ele não vai chegar no céu, olha, você fez isso, você fez aquilo. Não. Você cumpriu o seu propósito. Então Deus começou a alinhar meu coração nessa questão de identidade. E ele precisava alinhar no amor dele. Nós só saímos dessa crise de identidade quando nós entendemos que nós somos amados. Porque na crise de identidade nós estamos querendo entender quem nós somos. E o Senhor, ele me disse quem eu sou filha. E na filiação eu me contento. Quando você entender que você é filho, você vai descansar o seu coração e se contentar.
Quando você entender que você é um filho amado, você vai entender que você não precisa de mais nada. E eu comecei a ver que eu não precisava de mais nada além dele. Mesmo que a gente já saiba disso, quantas palavras a gente já não ouviu sobre isso, mas eu precisava entender esse amor, mergulhar nesse amor. O Senhor precisava curar as minhas raízes, sabe? Eu precisava passar por esse tempo de talvez, não que eu fui abandonada, porque Ele nunca me deixou, mas eu precisava amadurecer a minha fé. E o Senhor falou: filho, eu preciso que você amadureça, eu preciso que você leia a Bíblia e fique com a Bíblia, mesmo que você saia do seu quarto sem sentir nada. Eu preciso viver o meu ordinário de uma maneira santa, porque senão eu só vou fluir espiritualmente se eu estiver sentindo, se eu estiver queimando. Paulo estava preso, mas estava anunciando. Ele tinha uma convicção, e essa convicção era aquilo que movia Paulo. Não as emoções de Paulo. O Senhor ele estava querendo me dar uma inteligência espiritual emocional. Olha só, nunca ouvi falar sobre isso, essa palavra veio. Inteligência espiritual emocional, para que eu não me movesse segundo as minhas emoções, mas segundo as minhas convicções. E eu creio que Deus tem isso para nós. E uma palavra que me justifica, e um versículo que me sustentou muito é o que está escrito lá em Romanos 8. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque eu me condenava, eu me autocobrava, eu me autocriticava. Mas não existe mais condenação, porque nós estamos em Cristo. Não existe mais condenação. Então, meu Deus, Senhor, eu não consegui orar hoje. E a oração ela se tornava um peso. Ei, desfruta, você é amado. Você é amado. Fica 5 minutos com Ele, fica 1 minuto com Ele, mas desfruta. Desfruta e tira esse peso das suas costas. Entenda que o relacionamento com Jesus é leve. E, sabe, o Senhor ele estava querendo transformar o meu relacionamento com Ele. E eu espero que esse vídeo tenha falado com você. Eu vivenciei várias experiências nesse tempo. O Senhor me ensinou a cozinhar, gente. Enfim, se vocês quiserem que eu conte sobre isso, sobre a vida ordinária com Jesus, mas... entenda, você está passando por um tempo de frieza? Ei, Jesus não te deixou. Ele está com você nesse inverno. E essa estação ela é necessária, porque existem frutos que eles só surgem no inverno. Quantas árvores, né? A uva mesmo, por exemplo, ela precisa de uma temperatura específica. Existem frutos específicos que só nascem nesse tempo. Então deixa o Senhor gerar em você, descansa o seu coração, porque Ele não te esqueceu, Ele não está triste nem decepcionado. Ele está aí do seu lado, cuidando de você. Amém?